Na dúvida vão sempre, acho que é de ir, porque nós, por mais dúvidas às vezes que tenhamos de ir, como é que vai correr bem, ou ter problemas. Pode acontecer. Provavelmente vão ter algum problema, mas isso depois de lá estar, resolvemos, né? Se formos sempre a pensar se vou, se não vou, se vai correr bem, se vai correr mal, não saímos de casa. É ir, montar as coisas e depois um dia de cada vez e vamos andando e vamos resolvendo. Se não se resolver, se arranja outra solução. Portanto, acho que é das melhores coisas que eu posso fazer é andar de bicicleta. É das coisas que mais... E por isso é que eu tento ir sempre a sítios novos. Esta coisa de andar só aqui, acho que tem que ser pelo menos uma vez por ano, temos que ir a um sítio que eu não conheça. Acho que é das melhores coisas que posso fazer é chegar a um sítio de bicicleta pela primeira vez. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Há viagens que atravessam continentes e há outras que atravessam algo mais difícil, a ideia de que já conhecemos o lugar onde vivemos. O convidado de hoje fez isso mesmo, João Barriguinha, decidiu pegar na bicicleta e percorrer a Rota Norte de Portugal, uma travessia que passa por serras, aldeias, rios e caminhos, onde o país ainda respira devagar, sem pressa, sem exotismo, sem fugir para longe. Porque viajar não é só ir para fora, é aprender a olhar de novo. Ao longo desta rota, o João descobriu um norte duro e bonito, feito de desníveis, silêncio, hospitalidade e esforço contínuo. Uma viagem onde a bicicleta não serve para escapar, mas para ficar, para sentir o território, para perceber que Portugal, quando atravessado à velocidade certa, é muito maior do que parece no mapa. Nesta conversa vamos falar de ritmo, de cansaço, de identidade e tudo o que se prende quando se decide viajar em casa, como se fosse a primeira vez. Este é mais um episódio de Viagem a Pedal, uma viagem que não começa no estrangeiro, começa à porta de casa. Fiquem connosco para ouvir esta conversa, já sabem, subscrevam o canal, façam também, ativem as notificações e deixem comentários. Olá, João, bem-vindo aqui às Conversas a Pedal. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A bicicleta, sei lá, acho que talvez uma queda que dei com 5 anos, ou 6, quando a aprender a andar, acho que eu sempre tive bicicletas e deve ter sido as primeiras memórias que tenho de bicicleta, deve ter sido dessa altura. Ainda te lembras como é que ela era, a bicicleta? Sim, branca, daquelas, acho que agora já nem se fazem bicicletas dessas, mas era de uma loja de um senhor que vendia bicicletas aqui de Flor da Rosa que tinha e acho que fui lá que eu comprei a primeira bicicleta. Isto foi, estamos no Flor da Rosa, Sim, Flor da Rosa. Que era aqui que tinhas o teu grupo de amigos, provavelmente, que andavam de bicicleta. E como é que era andar de bicicleta alguns anos atrás? Primeiro era difícil às vezes ter uma bicicleta que andasse, isso fazia parte do desafio, arranjar bicicletas que funcionassem e que andassem bem e era um desafio constante, porque quando andavam nós arranjávamos maneira que elas deixassem de andar e depois tínhamos que recomeçar tudo. Mas assim, acho que faz parte da minha infância tradicional, normal, andar de bicicleta. Pelo menos na altura fazia, agora se calhar já não é bem assim. E notas isto? As novas gerações já não andam, já andam menos? Em casa, tenho filhos, andam um pouco e às vezes um bocadinho empurrados. Nós era mais ao contrário, tínhamos que ser empurrados para casa. Para não estar em casa. E atualmente a tua relação com a bicicleta é de lazer ou é de lazer? Já tive aquela fase de participar em maratonas, BTT, agora raramente faço isso. Aquela semaninha, mais ou menos uma semana por ano, que consigo dar assim uma volta de mochila às costas ou de alforjes, essa vale por muitas maratonas que fazia há uns anos atrás. Ok. Então vamos passar, ou seja, começaste com essa bicicleta, depois começaste a fazer maratonas, ou como é que foi a transição? Fui tendo algumas bicicletas, a primeira era uma bicicleta, a primeira acho que era dessas citadinas. Sim. E depois tive uma de montanha, depois tive outra, aquelas básicas de alumínio. Sim. E pronto, e depois houve uma altura que, como acho que costumo dizer, foi quando comecei a usar capacete. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, ou 2001, e é que comecei a olhar para isto mais como um desporto. E
já gostava de andar e a partir daí comecei a levar isto assim de outra maneira. E fazias competições? Ou como é que era? Participei em algumas provas de XCO aqui de regionais e aqui do Distrito de Porto Alegre e distritais, mas nunca me preocupei muito com isso. Era mais uma desculpa para ir andar de bicicleta e dar umas voltas. E quando é que foi a primeira vez que fizeste uma viagem de bicicleta? Uma pernoita? Fiz aí há cerca de 2012, 13, fiz durante 2 ou 3 anos seguidos umas saídas de fim de semana. Desafiado por um amigo, com tendas, fazíamos campismo selvagem, mas era coisa de sábado e domingo. E saíam de casa? Saímos de casa, íamos, escolhíamos um sítio, até lá, pernoitávamos, campismo selvagem e depois no seguinte a seguir voltávamos. E essas primeiras vezes como é que eram? Era a descoberta total ou era... Normalmente eu era o responsável por desenhar os percursos e pronto, alguns sítios conhecia, mas outros não, outros era aventura? Era aventura. Ok. E daí como é que evoluíste até chegares aqui à Rota Norte? Acabámos por, ainda fiz em 2015 talvez, já não sei bem, fiz o Caminho de Santiago, que é o clássico que a gente faz, do Porto. O Central, que agora há vários mesmo no Porto, ao da Costa, o Central, o Interior, etc. E depois, quando comecei, eu digo começámos porque não tenho um grupo de amigos, somos uns 5 ou 6, mas nestas coisas vão 2, 3, 4. Sim. Acho que só uma vez é que fomos 5. Em 2019 começámos desde 2019 até agora, tem sido todos os anos uma semana, quer dizer, uma semana, 5, 6, 10 dias também já foi. E todos os anos fazemos uma voltinha. E em 2019 fizemos um caminho de Santiago, que é o Via Portugal Nascente, que passa aqui à porta de casa. Nascente, sim. Desde onde? Partiram lá daqui? A partir de casa, né? Cada um partiu, éramos 4, cada um partiu de sua casa, a partir daqui e pronto, foram 6 dias até Santiago. Ou seja, saindo daqui, okay, que é uma seta amarela que está aí alguns aqui na tua porta. Castelo Branco, Guarda, Lamego, Chaves, okay. Real. Então depois ele converge para o interior? Sim. A partir de Lamego. Guarda começa para o interior ou para o caminho interior? Porque é o caminho interior que passa por... De Viseu. Que é esse aí, ele coincide com esse ou não? É uma parte? Coincide uma parte e depois apanha a via da La Plata já em Espanha, a seguir em Verín. Em Verín, pensando na via da Prata, rumo a Santiago. E que tal? Foi giro? Foi duro? Acho que fomos um bocadinho ambiciosos. Muitos quilómetros para cada... Sim, porque também acabámos por fazer, foram 6 dias. Sim, 6 dias. Dá para as duras de 120, 130. Valentes. Mas também, como não havia muito, e agora se calhar já há muitos apoios, ou seja, tivemos que juntar a fim das etapas e precisávamos de cidades maiores para poder ter alojamentos. Nós, e acho que fazemos sempre isso, ou seja, nunca fazemos grandes marcações, ou seja, sabemos mais ou menos como chegar ali, sabemos o que há, depois no dia logo pensamos no sítio onde ficar. E tem corrido sempre bem e conseguem sempre safar-se. Sim, às vezes os sítios onde menos esperamos, e às vezes temos mais dificuldade, mas depois acabam por ser os sítios melhores. E faz parte também da experiência, torna a coisa mais interessante. E fizemos esse em 2019 e depois temos feito todos os anos uma volta dessas, sempre, pelo menos 2, 3 pessoas. Estamos já à Espanha a fazer as montanhas vazias. Fizeram? Ou já? Fizemos. E que tal? Como é que foi a... Espetacular, foi uma grande aventura. Foram 8 dias a pedalar, mais um dia de viagem para cada lado. Foi uma grande aventura. Essa foi... Mas também fizemos o mesmo, sabíamos o que tínhamos, não marcámos, não é? E também tiveram problemas com a água? Não. Foram fora? Problemas que Desafios. Comi qualquer coisa e tive uma dor de estômago nos últimos dias, foram muito difíceis. Porque não conseguia comer, tinha só dor de estômago. Ainda fui a um posto médico, mas a farmácia ficava a 20 km do posto médico, isso não, 20 km para trás. E foram no verão? Em que altura do ano? Em junho. Ok. Acabámos... Estava quentinho já? Sim. Já estava... Mas não... Não foi... Apanhámos tudo um pouco, apanhámos calor, apanhámos trovoada, frio um bocadinho. Depois aproveitámos
dormimos alguns dias, a maior parte dos dias em alojamentos, dormimos em abrigos de montanha, dormimos um dia em campismo também, porque levámos tenda, mais numa de se fizesse falta, Sim. e fez. fez. Fez um dia. Os outros conseguimos outras opções. E tenho feito, pronto, esse foi em 2023, depois já fizemos da zona da Costa Vicentina, fizemos também da zona da Costa Norte, entre Vieira de Leiria, Aveiro, depois virámos para Viseu, fizemos ali aquelas ecopistas do Voga e do Dão. O ano passado também fizemos também daqui de casa até Monte Gordo, junto tempo à fronteira com a Espanha, entre um bocado em Espanha, outro bocado em Portugal. Fomos saltando a fronteira de um lado para o outro. E fizemos ano passado, também foi muito giro, foi daqui a Vilar Formoso, por Espanha, e depois viemos por Portugal. Ok. Então agora, e a Rota Norte? A Rota Norte foi assim uma coisa meio inesperada, porque eu fui sozinho, para já, e era para ter ido com o resto do grupo, mas depois houve ali uma incompatibilidade de datas, eu não podia, numa data que eles podiam ir. E como já tinha assim isto pensado, e também queria fazer uma coisa diferente, que era ir sozinho. Sim. Experimentar ir sozinho e mais autónomo, ou seja, com tenda. E pronto, aproveitei que, ou seja, eles não podem, para ir vou sozinho, vou fazer isto. E quando é que foi então, a altura? Fiz em princípio de setembro, não sei, 4 ou 5 de setembro, talvez. Ok. Fiz 7 dias. 7 dias, se bem que o primeiro dia, sinto que eu como é circular, tenho essa facilidade, eu fui de ver o carro até ao ponto mais perto de casa, em Figueira do Castelo Rodrigo, e comecei aí. Normalmente a rota oficialmente começa ao pé de Viana do Castelo, mas eu comecei em Figueira do Castelo Rodrigo e no sentido horário. E pronto, no primeiro dia já comecei por volta do meio-dia. Então, deixa-nos só para. Depois nós podemos vamos meter aqui links e indicações de rota, mas para tentar descrever para onde é que começa a rota, o que é a rota, quantos quilómetros, onde é que ela. Eu a fiz. Depois, pode ser, porque é igual, porque é circular. A Rota Norte é um conjunto de estradas nacionais, são 5 estradas nacionais. Partindo de onde eu iniciei, que é em Figueira do Castelo Rodrigo, é onde começa a Nacional 222, vai até Vila Nova de Gaia, depois começa a Nacional 13, que é do Porto a Viana do Castelo, depois começa a 103, que é de Viana do Castelo, e nós chegamos mesmo a Viana do Castelo porque a interseção da 13 com a 103 é Neiva. Que vai de Viana do Castelo a 103 até Bragança, depois começa a 218 de Bragança até Miranda do Douro, e depois começa a 221 de Miranda do Douro até Figueira do Castelo Rodrigo. Ok. Então é uma grande rota circular, mais ou menos quantos quilómetros é que são? Eu fiz 800 km. 800 km. Fiz uns pequenos desvios dentro da zona do Porto, das cidades, para desviar um bocadinho do trânsito nacional dentro das cidades, e desviei-me também em Braga, apanhei uma ecopista dentro do Rio Oeste, se não me engano, em Braga, e em Chaves, na ecopista do Rio Tâmega, fui a alguns quilómetros junto ao rio. E são estradas nacionais para bicicletas, como é que é? Muito trânsito? Depende, não é? Uma delas, a 222 a partir está-me a faltar mais perto, entre os rios. Sim, entre os rios, exatamente. Já fiz essa. Castelo de Paiva, foi um sítio onde eu parei, a partir daí até Vila Nova de Gaia. É mais intenso. Depois é Nacional 13, que é do Porto para cima. Lá para cima. É muito trânsito, muitos semáforos, e depois é um bocado monótono, que é mais direito, mas faz parte. Ok. E porquê é que escolheste esta rota? Ou porque não? Tinha ouvido falar e já andava a seguir há algum tempo com atenção, e depois tem essa questão de logística, que é mais fácil, porque é circular, né? Por exemplo, se fizesse a Nacional 2, já tinha outra logística mais difícil, porque tinha que ir de autocarro até Chaves, e depois descer. Depois tinha que vir de Faro para cima novamente. Então, assim, acho que foi uma boa opção. E depois também, como ia sobretudo fazer campismo, e a oferta de parques de campismo, pelo menos depois fiz uma pesquisa porque havia, e era mais ou menos compatível com as etapas que eu queria fazer, com os quilómetros que me propunha a fazer.
e deu para conciliar tudo. Só um dia é que não fui a contar com o campismo, que foi em Bragança. Ok. Mas de resto, Então, no fundo, o que é que fizeste? Partiste, portanto, foste até Figueira de Castelo Rodrigo, foi a partida. A bicicleta, alforjes ou mochila? Alforjes. A bicicleta também, não usei bicicleta de estrada, uma bicicleta de gravel, que é uma criação minha com a ajuda do mecânico, porque era uma bicicleta 26, um quadro de alumínio, roda 26, mas que foi transformado Em gravel? gravel. Tem roda de quanto? O pneu é de 38. 38? Sim. E roda, de 700, uma 700, sim. uma 700 roda. E pronto, acho que foi boa. E ajustaste o garfo, era de alumínio, mas com suspensão ou sem Foi tirado e foi substituído por uma forqueta de carbono. daquelas ajustadas? Muito bem. E pronto, e funcionou bem, impecável, sem problema qualquer. Aguentou 800 km. E tens feito mais viagens com ela? Ou só, foi só para. Foi aquela fez a estreia? Espero que seja mais. As outras todas que fiz foi no BTT. BTT sempre? Já fiz, o caminho de Santiago fiz com mochila e acho que foi a melhor opção, porque caminho com muita pedra, um caminho mais irregular, acho que é a melhor opção a mochila. Já veio mochila, mas menos carregada e alforje, já experimentei de muita maneira. E agora esta foi a primeira vez que vi sem nada nas costas. Ok, então meteste os alforjes atrás, com a tenda. Tenho um saco, aqueles presos no selim, tenho no guiador, para não meter uma tenda, 2 na forqueta e depois umas bolsas no quadro. Ok. Então é o sistema de alforjes, mas não os tradicionais de touring, o sistema de bikepacking, que é o sistema dos vários sacos agarrados à bicicleta, que era uma de BTT transformada com uma nova. Nós já tivemos aqui algumas pessoas que fizeram pelo menos mais uma pessoa, que fez também um convidado que fez também essa opção. Transformar a bicicleta que tinha. A bicicleta existia e estava ali. Eu gosto de bicicletas, mesmo que não ando muitas vezes nelas, mas estão ali paradas, eu gosto. E estava ali e pensei, por que não? Dá-lhe outra vida. Ela seguiu e foste, e como é que fazias? Começavas cedo, como é que eram os teus dias? O primeiro dia fui exceção porque fui de carro, depois de montar as coisas, só arranquei lá para volta do meio-dia. Fiz 70 km até São João da Pesqueira. Uma hora fresquinha para pedalar. Até não estava muito mal. Não apanhei muito calor. E chuva também não apanhei muito. Acho que correu bem nesse aspecto. E depois era montar a tenda, de acordar, saía por volta das 8h30, 8h30, qualquer coisa, arrancar. O segundo dia fiz até Sinfãs, fiz 105 ou 104 km. Depois, a partir daí, foram mais longos, foram 130, 140. Foi Sinfãs, Belinho, de Esposende. Depois foi de Parque de Campismo do Belinho até Penedones, da Barragem do Alto Rabagão, 130 e qualquer coisa. Depois foi daí até Bragança, essa foi valente, foi a 140. E depois foi de Bragança até... Lá me faltar o nome, como é que se chama? Já quase no Douro, já vou faltar de Bragança para o Douro, Miranda do Douro, mais abaixo. Depois, me falta o nome, agora me esquecer, fui a penúltima etapa. Rego ainda não. Não, foi, já me lembro. E depois a última etapa foi daí, a última também já foram 80 e tal quilómetros, e acabei por volta das 2 da tarde, assim. Okay. E durante o dia, como é que era? O dia todo a pedalar? Ou até ao fim do dia? Chegava à volta das 6, houve aquele dia de Esposende, cheguei mais tarde, cheguei já às 7 horas, porque depois perdi algum tempo no Porto, muita fotografia. Fiz um desvio porque à Nacional passei pela Ponte de Dom Luís. E pronto, perdi ali algum tempo a tirar umas fotos e depois tinha muito trânsito e perdi-se, o andamento acabou-se um bocadinho menos rápido, mas eu também não é coisa que me preocupe. E pronto, depois era acordar, comia normalmente pequeno almoço, comia qualquer coisa de manhã, comprava sempre no dia antes alguma coisa para acompanhar o jantar, porque levava
campinhagem, isso e tudo. Só tenho que comer noodles ao jantar. Mas comprava sempre alguma coisa para acompanhar e que serviço para o pequeno almoço. E depois parava à meia da manhã, parava a almoçar num sítio qualquer, dependendo das horas que fossem. E depois, antes de chegar ao destino, parava numa mercearia qualquer coisa, Ias em autonomia total. Sim. Portanto, mas o comer durante o almoço também, durante o dia, também ias comendo snacks, coisas que compravas? Ou... Sim, eu provava uma vez à meia da manhã, depois à meia da tarde um café, Coca-Cola, maçãs, para encher. E o que é que se vai vendo, qual é que, os desafios? É altimetria ou... Sim, é altimetria. A questão do trânsito, pensei, até com as estradas nacionais, pensei que fosse mais, mas até não tive. Não era muito trânsito, não tive problemas, às vezes temos quando andamos na estrada de bicicleta, não tive stress nenhum, correu tudo bem, não. Era as subidas, era sempre um desafio, algumas longas. Sobretudo ali na zona do Douro, que é do Douro e não só. Não só, Rota do Norte. É tudo. Por exemplo, nessa etapa do Belinho até ao Parque de Campismo de Penedones, se olharmos para o gráfico da altimetria, é assim. É durinho. É sempre a subir. Mas faz bem. Vai-se fazendo. Sim, e é andar. Não, nunca andei propriamente à pressa. Sim. Mas foi a pedalar todo dia. E o que é que já conhecias a região? Já, não muito. Já conhecia de algumas viagens de carro, mas em bicicleta nem por isso. Nem por isso. E gostei, sobretudo a zona do Douro Vinheteiro. Sim, claro. Mas, pronto, mas também já não me surpreendeu tanto, porque já conhecia. Já conhecia. Mas tirando, se tivesse escolher uma estrada ou uma zona mais que tenho gostado mais foi de Bragança até Figueira de Castelo Rodrigo. Ok. De Bragança, Miranda do Douro. Porque essa zona do Douro Vinheteiro todo, não é? De fazer essas montanhas com a vista para... Sim, depois, mas o Douro é diferente da zona do Peso da Régua, é diferente. Um Douro mais selvagem, não é? É o Douro Internacional, essa zona aí é do Douro Internacional. Acho que foi a parte que eu mais gostei. Ali atravessar o rio Maçães, antes do Vimioso, salvo erro. Essa parte foi muito gira. Dura, mas gira. E como é que era com o contacto? As pessoas viam, já acham normal, porque há muitos ciclistas por ali. Mas isso é curioso, é que ciclistas, não, tirando na zona da Nacional 222, vi alguns grupos ciclistas, mas eram aqueles grupos, estava-me a entender. Fim de semana, ou do dia. Semana, ou grupos turistas que têm um carro de apoio e fazem aquela estrada. Tirando isso, não vi assim. A fazer a Rota Norte só encontrei 2 ciclistas e foi. Eram portugueses? Eram de Aveiro e cruzei-me com eles no meu último dia. Eles estavam a fazer em sentido contrário. Fui os únicos que encontrei. E há algum sentido predominante que as pessoas façam? Eu acho que fazem mais como eu fiz, no sentido do horário. Do relógio. Só porque... Porque os ventos também é um bocado irrelevante, não é? Em termos de altimetria. Acho que sim, se calhar. Há de ser igual. Porque é uma rota mais... achei curioso esta rota que tu tens escolhido, esta rota, porque não é muito comum. Mas já é uma rota relativamente recente, ou pelo menos fala-se há pouco tempo. Foi desde da pandemia. Parece muito focada para as motas e carros. Motas é que... Motas. Mas isso também no Nacional 2, também provavelmente a maior parte são motas e autocaravanas. Vi muita gente de moto a fazer. Bicicleta só vi 2, mas acho que não é sério. E tem potencial para haver... É muito giro, temos de paisagem, é difícil. Tem zonas difíceis, mas isso também depois depende do número de quilómetros que estivermos dispostos a fazer, ou se quisermos fazer, e da disponibilidade depois de dias que tenhamos para fazer a rota. Claro. Mas que é muito giro, há pessoas que ainda ficam surpreendidas de nos ver andar de bicicleta. Recordas-te assim de alguns casos de pessoas que te encontraste? É aquele tipo que olham para nós assim quase como se fôssemos uns malucos. Se não estamos ali, se não é por promessa nem obrigados, não conseguem perceber porque andamos a andar de bicicleta.
Eu também já desisti de tentar explicar. É só se faz essa pergunta, é como ela de subir as montanhas, não é? Se faz essa pergunta é porque nunca vais não, saber. porque não vai perceber, por isso Nunca também vais perceber. Não vale a pena digo que sim, responder. E continuo. E continuas a. Então, e recomendas o que é que é os pontos fortes desta rota? Ou desta... Paisagens, acho que é o melhor. Agora, há paisagens para todos os gostos, mas pronto, como já disse, ali a zona do Douro Internacional e depois a zona do Douro de Vinheteiro, acho que é a melhor parte. E a zona pronto, ali a zona de Trás-os-Montes, Monte Alegre, até Chaves, Bragança, também gostei muito. Pronto, é tranquilo, ou seja, não há muito stress de trânsito nem nada, porque grande parte das estradas nacionais, muitas têm alternativas, ou seja, acaba, ainda bem, felizmente, que têm alternativas, mas continuam a ser boas infraestruturas e têm este potencial imenso. E notei que havia muitos sítios a fazerem intervenções no piso para melhorá-las, se bem que para a bicicleta não faz grande diferença, sim. mas é bom saber que não estão a tratar disso. Estão a tratar disso. E também, para mim, a questão do campismo também foi um desafio. Já tinha feito um dia, acho que foi assim seguidos, um dia, mas tantos e é uma questão de hábito, já estava rotinado, já tinha a cabeça preparada, chegar, montar, disparar, o dia a seguir, fazer o processo inverso e pronto, é uma questão de rotina. Os primeiros 2 dias estranhei um pouco a sair da rotina que tinha, mas depois aquilo. E custa estar sozinho tanto tempo? Não, normalmente eu mesmo na voltinha de fim de semana muitas vezes sozinho, não é coisa que me passa grande confusão. Portanto, dá para... Consigo lidar bem com isso, não. Nós, pronto, o facto de irmos sozinhos, pronto, há muita coisa para ver, muita gente, até às vezes estamos mais dispostos a falar com as pessoas do que se formos um grupinho ou 2 pessoas. E pronto, isso também faz-nos bem, acho. Saímos um bocadinho aqui do nosso ambiente mais confortável e põe-nos à prova para resolver algum problema que tenhamos. Por acaso não tive nenhum. Assim, só tive um, porque eu ia a contar ficar em 5 parques de campismo, fiquei em 4, porque houve um deles em Sinfãs que pedia muito mais dinheiro do que eu estava disposto a pagar por um campismo. E então tive que arranjar outra solução. E arranjei. Há sempre soluções. Nem que fosse montar a tenda num sítio qualquer, isso também. Não era nenhum drama. Estava pronto para isso, mas entretanto consegui arranjar outra solução. Mais em conta. E teres pedalado aqui por vários locais do nosso país faz-te ter uma perspectiva diferente de visto de bicicleta do que quando é visto de carro? Acho que a bicicleta tem a velocidade certa. Acho que a pé é muito devagar. Às vezes quando não gostamos a sair de lá. A bicicleta não. A bicicleta tem uma velocidade, nós numa hora fazemos 20 ou 20 e tal quilómetros e em 20 e tal quilómetros muita coisa muda. E é mais fácil arranjarmos outras soluções e pronto, e tem uma velocidade boa, não é muito rápido como o carro e podemos parar onde queremos, vá. O carro às vezes nem sempre conseguimos e pronto, já fiz norte, sul, interior, litoral e de facto dá-nos uma perspectiva melhor sobre o país que temos. Consegue sacar para ver ainda quer ver mais qualquer coisa, mas acho que já tenho uma boa ideia do que é que Portugal tem. E o que é que mais tem surpreendido nessa descoberta por Portugal? Algumas localidades, algumas regiões que nós parece que não imaginamos que naquele sítio. Fico surpreendido com alguma qualidade de algumas localidades por onde passo e beleza, eu digo beleza porque mesmo sem lá ir nós já sabemos que está sempre qualquer coisa gira para ver, mas às vezes fico surpreendido com alguma
sobretudo no interior. Às vezes temos a ideia que no interior está tudo muito parado, mas também não é bem assim. E também moro no interior e orgulhosamente, e também acho que isso é um estigma um bocado que se tem sobre o interior e que não é bem assim. Mas depois também cai no erro às vezes de pensar o mesmo sobre outras zonas do interior. E felizmente às vezes estamos enganados. Tem muito potencial e já há muito para ver, ou seja, nem tudo está por fazer, felizmente. E tu achas que por viveres no interior tens um olhar diferente sobre o outro interior Sim, dos outros? Em que é diferente? Não dou. Normalmente quem está no litoral dá muito. Descredibiliza um bocado o interior e eu, tendo sendo do interior, acho que não incorro nesse erro, que é um erro. Há muita coisa feita e bem feita, claro que temos problemas, naturalmente, mas nem tudo está mal. Ok. Eu perguntava mais o olhar sobre o interior. Portanto, se és mais crítico ou menos, que estavas há bocado a dizer isso, que olhavas, se lhe por do interior, também vês as coisas, vês o interior de outra maneira. Como é que eu ia dizer? Sim, sou mais crítico porque sei que há possibilidades que às vezes também não são bem aproveitadas, é verdade. Sim. E não é preciso. Às vezes não é preciso andar na bicicleta, basta sair de casa. Às vezes há muita coisa que se podia fazer e às vezes não se faz. Pronto. Acho que ainda podemos aproveitar muito mais o que temos e a procura que há por estas regiões, por muita gente, seja portuguesa, fora de Portugal. Eu tenho o caminho de Santiago aqui à porta e felizmente não é o caminho do central. O central, mas passa muito para o caminho que é difícil e mais isolado, passa muita gente e também cabe-nos nós, interior, arranjar condições para que venha mais gente. E às vezes acho que se pode fazer mais, tanto aqui como noutros sítios do interior. E o que é que valorizas mais aqui no interior, comparado com o... Qualidade de vida. Qualidade de vida no sentido em que menos sujeitos a stress, falta de outras coisas, mas também já, por exemplo, na bicicleta. Quero andar de bicicleta, saio de casa, pego na bicicleta e vou. No do campo. Tanto para o campo como de estrada, não tenho grandes problemas de trânsitos e de confusões para até chegar a um sítio onde quero andar. Saio de casa e vou andar de bicicleta. O meu quintal é suficiente para andar de bicicleta. Há de haver dificuldades, mas hoje em dia, sei lá, aquela questão que se fala muito de infraestruturas de saúde, vejo para Lisboa também há problemas. Sim. Sabrás melhor que eu, que se calhar que também há muitos problemas e é a capital do país. Esses problemas também já não são tão diferentes do que eram há uns anos entre o interior e o litoral. Muito bem. Vamos voltar aqui à bicicleta, só lembrando. Aqui, lembras-te de alguns imprevistos aqui nesta viagem ou noutra que tenham sido assim mais fora da caixa, com que tenhas que lidar? No caminho de Santiago. Esta não houve assim grandes imprevistos. Tive esse imprevisto em Sinfãs, mas depois consegui arranjar uma solução. O que foi chato foi que desci de Sinfãs ao Douro, depois tive que voltar para trás, porque a solução estava cá em cima, não estava lá em baixo. Normalmente tem a ver o que é que acontece assim, mais com a estadia à noite. Agora, de avarias, isso felizmente nunca temos assim nada que não se resolva. Mas agora em Caminho de Santiago tivemos uma boa, porque em Lamego não tínhamos sítio para ficar e já estávamos quase a chegar. E felizmente um dos meus colegas que é militar da GNR ligou para o posto, ajuda, e quem entendeu era um militar da GNR, mas também era chefe dos scooters do Lamego e pronto. Conseguimos arranjar uma estadia impecável
E por acaso foi, pronto, fui bom e normalmente estes sítios são sempre os melhores. Também o ano passado em Monforte da Beira também, que é aqui perto de Castelo Branco. Também estávamos com dificuldade de arranjar um sítio para ficar e depois de vários contactos com a junta de freguesia, com o presidente da junta, lá conseguimos arranjar. Fomos ficar num alojamento que ainda não estava oficialmente aberto, estava em conclusão de processo de licenciamento. Se calhar não podia dizer isto, mas o certo é que dormimos lá e jantámos e fomos bem recebidos e foi uma maravilha. Então, se a tua bicicleta pudesse falar, que histórias é que ela contava sobre ti? Se calhar esta pouco, esta foi menos, mas as outras histórias mesmo estando nesta coisa das viagens, como eu tenho algumas histórias de dores e sacrifício, mas pronto, acho que isso faz parte, que a onda de bicicleta está preparado para isso, mas ao mesmo tempo acho que é das melhores coisas que eu posso fazer é andar de bicicleta. É das coisas que mais. E por isso é que eu tento ir sempre a sítios novos. Esta coisa de andar só aqui, acho que tem que ser pelo menos uma vez por ano, temos que ir a um sítio que eu não conheço. Acho que é das melhores coisas que posso fazer é chegar a um sítio de bicicleta pela primeira vez. Sim. É das coisas que eu mais gosto de fazer. E ser bem recebido. Sim. E ver, às vezes chegamos a um sítio que a gente chega ali de bicicleta. Isto é mesmo giro. Essa sensação de bicicleta pode de carro era igual ou de moto era igual, mas não sei, para mim de bicicleta acho que é diferente. Dá outro impacto. E às vezes quando é naquele... Depois, às vezes a dificuldade de lá chegarmos também aumenta. A dificuldade física de lá chegar também aumenta depois aquele grau de satisfação por lá estar. Se tivesses que recomendar a alguém para fazer uma viagem de bicicleta, o que é que dirias a essa pessoa, aos nossos ouvintes que estão aqui na dúvida, se vou ou não vou pedalar ou partir? Na dúvida vão sempre, acho que é de ir, porque nós, por mais dúvidas às vezes que tenhamos de ir, como é que vai correr bem, ou até problemas. Pode acontecer. Provavelmente vão ter algum problema, mas isso depois de lá estar resolvemos, né? Se formos sempre a pensar se vou, se não vou, se vai correr bem, se vai correr mal, não saímos de casa. É ir, montar as coisas e depois um dia de cada vez e vamos andando e vamos resolvendo. Se não se resolver, se arranja outra solução, portanto. Ou seja, se for alguma coisa que impeça de continuar, voltamos para trás, tentamos outra vez. E achas que os passeios de bicicleta, as viagens de bicicleta também te ajudam enquanto pessoa quando voltamos? Sim, porque às vezes o facto de, por exemplo, a dificuldade, mesmo às vezes o desconforto, o frio, o calor, a fome, a sede, isso faz-nos relativizar muita coisa depois no dia a dia. E já passei frio, sede. Qual foi o momento mais difícil que já passaste? Acho que foi até Santiago. Não foi a parte em Portugal, mas mais distância foi na Galiza. Frio e chuva, apanhámos 2 dias muito duros, passámos 2 dias molhados. Molhados e com frio. E acho que talvez tenha sido, assim, em termos físicos, o mais desafiante, foi nesses 2 dias. Foram difíceis. Mas já passei sede, já bebi água em Espanha. Há bocado disse que não tinha passado cedo, mas também faltou ali um dia. Houve um dia que bebemos água daqueles dores dos animais. Sim. Não sei se era e que não correu bem? Não, correu bem. Eu tive dores de estômago, mas não foi disso. Já foi uns dias depois, acho que não foi disso. Deve ter sido alguma coisa qualquer que comi. Além dessa coisa. Muito bem. Além da bicicleta, há mais algum outro projeto relacionado ou não com as viagens que estavas? A bicicleta é o principal. É só bicicleta. Então, o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre? Tenho que levar sempre. Isto pode parecer um bocado estranho, mas eu tenho que levar sempre o meu kit de limpeza de lentes
de lentes, eu tenho uma condição de saúde dos olhos, tenho um problema de visão, tenho que levar sempre um kit de limpeza de lentes de contacto. Não posso passar sem isso, porque o meu dia-a-dia depende sempre das lentes de contacto e por isso não posso passar sem isso, tenho mesmo que levar. Não é nada muito romântico, mas faz parte. É uma coisa utilitária e preciso delas. Não. Então, o que é para ti um bom dia de viagem de bicicleta? Um dia aquele acordar e começar a pedalar, já começa bem. Pronto, e depois seguir, parar num sítio para comer alguma coisa e chegar ao fim do dia onde queríamos, ou a um sítio que estejamos à espera de chegar. Mas o começar o dia e pensar o que é que tenho para fazer hoje, pedalar. Chega. Perfeito, não preciso mesmo mais. Chega. Boa. Então, se pudesses reviver a um único dia de viagem de bicicleta, para qual é que voltarias? Isso é difícil. Porque das que fiz, há sempre, todas tenho boas memórias. Mas talvez, se calhar ia para o caminho de Santiago, se calhar é só porque fui o primeiro. Primeiro. E algum dia em particular nessa viagem? A chegada a Santiago. A chegada é bom, sabe bem. Foi uma semana difícil, soube bem chegar ao fim. Mas é só por esse motivo. Em todas as viagens há sempre dias bons e dias maus, mas pronto, chegar ao fim é sempre. Por um lado é bom, e por outro é aquela sensação de pronto, acabou-se. Acabou agora. E aparece aí a pergunta, qual é que é a próxima? A próxima, provavelmente, ainda não sei. Provavelmente não será com o resto, pelo menos com alguns do grupo, mas estamos a pensar em fazer uma rota, metade da rota está definida, uma guerra em Espanha, que é entre Barrancos e nós vamos fazer Barrancos-Córdoba. Ok. E depois para cá vamos desenhar nós o percurso. Isso também gostamos dessa parte. Dá outro. Pensar, começo por escolher o percurso e tem corrido bem. Não temos tido. O ano passado houve ali às vezes temos algumas surpresas, mas pronto. Ano passado passámos a fronteira de Espanha por Portugal por uma cerca, um buraco numa vedação. Epa. Era a única que havia e estava disponível. Mas passou, ou seja, estava lá o buraco, é porque não fomos nós os primeiros lá a passar. Mas pronto, às vezes temos surpresas dessas, mas a parte de criar o percurso também dá. Ou seja, começamos a fazer a viagem uns meses antes. E pronto, e para o ano, em princípio, vamos fazer essa rota, que acho que é GR48 em Espanha, que vai de parte de Barrancos, logo para a Espanha. E depois vai até. Eu não me lembro. Guadiana, se é um bocado Guadiana, não. Guadiana mais acima. Vai quase a linha reta, vá. Para lá, Guadiana. Direita de Córdoba, depois de Córdoba vamos para cá. Ok. Para Barrancos novamente. Devem ser uns 600 e qualquer coisa aqui. Ok. É isso que está. Tá bom. Terra de Nuestros Hermanos. É bom também, sim. Eu gosto de Espanha. A Espanha é um país muito giro e ainda quer fazer mais umas. Sim, para lá, muita coisa, eles estão muito avançados. A Espanha está tem muito mais oferta. Sim, muita rota feita. Melhor os sítios que têm, mesmo pela questão das reconversões das linhas férreas. Tem muita oferta. Nós também já começamos a ter bastantes, já estão bastantes reconvertidas. Sim, né? já estão. Mas ainda há algumas que foram e depois deixaram de ser. E não são nada agora. Agora já não são nada. E é pena. Mas pronto, e também mas para o ano, em princípio, será o nosso destino. Muito bem. Mais alguma coisa que queiras acrescentar ainda sobre a Rota Norte? Não, acho que recomendo, acho que vale a pena, mesmo seja eu usei bicicleta de gravel, acho que mais descansado, mais conforto, porque às vezes com um buraco, ou isto ou aquilo.
mas recomendo, acho que vale muito a pena. E sei que há muita gente que vai mais na Nacional 2, mas Estrela do Norte é uma marginal para fazer. acho que sim, acho que recomendo e acho que vão ficar surpreendidos e agradavelmente surpreendidos, com certeza, pela rota. Ok. Muito obrigado, João, pela partilha. Foi muito fixe conhecer esta nova rota que pouca gente conhece. E só, já agora acrescentei sim. que já há uma versão, recentemente criaram uma versão da Rota Norte Off-Road. Ok, específica para BTT e o Mota. É mais para uma moto. moto, sim. Quem criou acho que é um motar. Motar. Mas pronto. Isso quer dizer muita picada. Provavelmente. Provavelmente, não sei. Ainda não olhei assim bem para ela, não sei. Mas pronto, Mas é uma alternativa a fazer em quem quiser fazer de estrada, pode fazer fazer de estrada, pode ir e pode explorar essa parte. Ok. Vamos deixar aqui na descrição do episódio o link, porque existem algumas informações online sobre. Tu tens também fotografias ou alguma coisa que postaste nas tuas redes sociais? Metemos também aqui. Já sabem, se gostaram desta. Se gostaram desta conversa, subscrevam o canal, para ativar as notificações para saber quando é que vão ver novos episódios. Isto pode ser em qualquer uma das plataformas, Spotify, os Apple Podcasts, etc., ou YouTube. Se não gostarem, já sabem, partilhem com os vossos inimigos. E até o próximo episódio e boas viagens. Obrigado, pá. Foi muito fixe, pá. Saber aqui uma rota original que ninguém... És a única pessoa que eu consegui apanhar.